Charles não fez realmente nenhum planejamento antes de se mudar para a Flórida. Foi uma decisão bastante espontânea de sua parte. De acordo com os médicos, a mudança de ambiente era supostamente para beneficiar o jovem empresário. A verdade é que a vida no coração da selva de pedra não ajudava a saúde debilitada de Charles. Assim, o empresário decidiu comprar um pequeno terreno e uma casa. Seu antigo dono, Christopher Andrews, faleceu há 2 anos, e a casa estava desabitada desde então. Charles a comprou de algum parente distante do velho homem por quase nada. O homem estava tão feliz em se livrar da propriedade que deu a Charles um bom desconto. No entanto, ela estava localizada fora da cidade e ao lado de uma fazenda abandonada que aparentemente pertencia ao vizinho do falecido Christopher Andrews. Havia uma estrada de terra que levava até a casa. Ela não estava em um estado terrível, apenas cheia de buracos. Foi por isso que Charles teve que dirigir seu Chevrolet em uma velocidade tão lenta como a de uma tartaruga rastejando por um lago seco. Isso nem sequer é uma estrada, acho que vou ter que comprar outro carro. E logo o empresário se viu pensando que ele raramente saía para lugares assim. E, portanto, sentia-se como um pioneiro que descobriu uma área quase desconhecida no mapa. A poeira cobria completamente o Chevrolet de Charles, tornando-o praticamente invisível para ele enxergar alguma coisa através do para-brisa. Se não fossem os limpadores de para-brisa, que estavam funcionando sem parar desde que ele virou na estrada de terra, o homem não teria sido capaz de dirigir. Charles ficou aliviado ao finalmente ver os contornos dos galpões da fazenda em ruínas com comedouros de gado e tanques de água enferrujados à sua frente. Que viagem! Não consigo acreditar que realmente cheguei, exclamou Charles e pegou uma garrafa de água de sua mochila com a mão. Ao estacionar seu carro perto da cerca, o empresário dirigiu-se à casa. Estava bastante quente lá fora e Charles teve que abrir a camisa quase até a metade para evitar um golpe de calor. Após conseguir abrir a porta da frente com dificuldade, Charles entrou cautelosamente na casa e olhou ao redor. Apesar de ter ficado desabitada por muito tempo, parecia bastante confortável. Não havia sensação de caos que geralmente é característica da maioria das moradias de solteiro, todas as coisas pareciam estar em seus lugares, e apenas uma espessa camada de poeira e teias de aranha nas paredes provavam que a casa havia estado vazia por um bom tempo. Caminhando de cômodo em cômodo, Charles fazia uma avaliação mental de todo o trabalho que precisava ser feito na casa. Em breve, o homem se viu fazendo uma viagem ao passado, relembrando os dias felizes e despreocupados de sua infância. Charles era o único filho de sua família e, portanto, sempre recebia atenção e carinho suficientes dos pais durante as férias de verão. Ele sempre ia visitar sua avó, cuja casa ficava perto do rio. Charles explorava a natureza ao redor de manhã e à noite, andando de bicicleta e tirando fotos de tudo. Isso continuou até ele começar a faculdade, após o que não tinha mais tempo para viajar, e assim ele teve que abrir mão dessa tradição. No entanto, Charles ainda ia visitar sua avó de vez em quando. Infelizmente, a vida pessoal do empresário não estava boa. Há um ano, a esposa de Charles o deixou por um homem mais bem-sucedido, cuja fortuna chegava a vários milhões de dólares. A pior parte para Charles foi que ele conhecia pessoalmente o amante de sua esposa e, portanto, sentiu-se ainda mais traído pelo caso deles. Naquela época, o empresário já suspeitava que sua esposa não o amava e apenas estava com ele por causa do dinheiro. No entanto, quando Eliane o deixou por outro homem, ele não tinha mais dúvidas a respeito disso. A traição de sua esposa teve um efeito extremamente doloroso no estado mental de Charles, e ele recorreu a uma garrafa de uísque em busca de consolo. O fato é que ele não teve muitos relacionamentos passados, então não estava acostumado com a dor de terminar com alguém. Portanto, Charles teve muita dificuldade com o divórcio, tentando se livrar das memórias insistentes. O empresário balançou a cabeça, após o que deu alguns passos ao redor da casa e parou em frente à porta que levava ao porão.
Charles sabia que a maioria das pessoas usava porões para armazenar legumes e conservas, que agricultores zelosos costumavam preparar para o inverno. Charles não sabia se Christopher tinha algo assim, portanto, decidiu ver o que havia no porão, mas quando o empresário se aproximou da porta que levava ao porão, descobriu que ela estava destrancada. Além disso, ele podia ver uma luz fraca um pouco distante, o que parecia estranho. O que será que está acontecendo lá? Pensou Charles ansiosamente e desceu, tentando fazer o mínimo de barulho possível, já que a fiação no porão estava com defeito e ele não conseguia acender a luz. Charles usou a lanterna do seu celular para iluminar o caminho, a fim de não tropeçar e cair. Ainda faltavam alguns metros quando a luz misteriosa lá embaixo se apagou tão subitamente quanto apareceu. Charles se sentiu bastante desconfortável. Sua mente imediatamente criou todo tipo de imagens de filmes de terror que ele gostava de assistir quando criança, apesar de nunca se considerar um covarde. Ele realmente não queria mais estar no porão. Então ele ouviu um som de farfalhar vindo de baixo, o que o alertou de que alguém ou alguma coisa estava lá embaixo. Dirigindo a lanterna para seus pés, Charles instintivamente ficou tenso ao ouvir o som novamente. Então ele ouviu um grito abafado e uma criatura desconhecida se lançou em sua direção. Charles tentou recuar, mas imediatamente caiu. A queda foi bastante dolorosa e fez o empresário gritar por um breve momento. Houve um completo silêncio no porão, após o qual uma voz assustada de criança exclamou: "O que está acontecendo, senhor? Do que você está com tanto medo? E o que você está fazendo aqui?" Foi nesse momento que Charles percebeu que estava falando com um menino de cerca de 7 anos que estava se escondendo no canto e tremia de medo. "O que eu estou fazendo aqui? Do que você está falando, garoto?" "Esta é a minha casa, comprei há um mês", respondeu Charles indignado. O empresário já percebeu que seu pequeno convidado provavelmente entrou na casa pela janela e depois desceu ao porão em busca de algo para comer. O menino parecia assustado, claramente esperando alguma reação do novo proprietário da casa. "Vamos lá", disse Charles, superando o choque inicial, e não tinha intenção de repreender o menino por invadir sua nova casa. "O que você estava fazendo no porão? Procurando algo ou apenas se divertindo?", perguntou o empresário com cautela. O menino fungou, depois olhou desconfiado para Charles. Aparentemente, o pequeno convidado ainda não sabia o que esperar do novo dono da casa. Finalmente, ele reuniu coragem e disse: "Eu estava procurando algo para comer, esperava encontrar algo doce." O falecido Sr. Andrews costumava ter sua própria criação de abelhas, ele sempre guardava potes de mel no porão, então decidi procurá-los, o menino respondeu honestamente. Charles sorriu e apertou a mão do menino. Logo, Charles e seu pequeno convidado pegaram alguns potes de mel e saíram do abafado porão. Como se descobriu mais tarde, o menino que invadiu a casa do empresário era George, e ele morava com sua mãe em uma vila vizinha. A aparência do menino, assim como suas roupas velhas, deixavam claro que ele vivia na pobreza. Ao perceber que o menino provavelmente estava com fome, Charles rapidamente fez alguns sanduíches para ele. Felizmente, ele comprou mantimentos no caminho para casa. Depois de devorar o lanche, George olhou agradecido para Charles, que não parecia mais zangado ou perigoso. "E onde está seu pai, garoto?" "Seus pais são divorciados?", perguntou o dono da casa, tentando parecer casual. "Sinceramente, não sei onde ele está, minha mãe não gosta de falar sobre isso, ela está muito doente. Os médicos dizem que ela precisa de cirurgia, mas mal temos dinheiro suficiente para comprar comida, então faço o que posso", respondeu George, dando uma grande mordida no sanduíche. A história do menino deixou Charles bastante desconfortável. Agora ele entendia por que George invadiu a casa de alguém em busca de comida. Sentindo pena do menino, Charles decidiu levá-lo para casa para que ele não se metesse em encrenca no caminho.
Ver a alegria nos olhos de George fez o empresário se sentir bem consigo mesmo. Sinceramente, Charles gostou de cuidar do menino que teve que viver uma vida tão difícil por razões além de seu controle. Quando George finalmente ficou satisfeito, o empresário empacotou comida para ele levar para a casa de sua mãe. Então o homem ligou seu Chevrolet e gentilmente abriu a porta para o menino. Logo, Charles e George já estavam dirigindo em direção à vila onde o menino e sua mãe moravam. Eles levaram cerca de 40 minutos para chegar lá, o que lhes deu a chance de apreciar a paisagem no caminho. Quando George finalmente apontou para a casa em que morava, o coração de Charles afundou. Um olhar foi o suficiente para o homem entender que as pessoas que moravam ali eram extremamente pobres. Nossa, acho que as coisas estão realmente difíceis para a mãe de George, pensou Charles com pesar. O homem saiu do carro e olhou ao redor enquanto o menino corria na frente e abria a porta da frente. Campos cobertos de ervas daninhas e casas abandonadas indicavam claramente que esse bairro não era muito popular entre os moradores. Charles seguiu George e encontrou-se na casa de sua mãe. O quarto tinha um forte cheiro de remédios e ervas. "Mãe, cheguei, trouxe mel e comida", exclamou o menino da porta. "Obrigada, querido. Apenas prometa que está sendo cuidadoso", ouviu-se uma voz fraca. Charles hesitou, ainda incerto sobre como proceder. "Vamos, senhor, vou te apresentar a minha mãe", ofereceu George, entregando as coisas e sorrindo timidamente, depois seguiu cuidadosamente o menino. Claro, Charles tentou se preparar para o que veria, mas ainda ficou chocado com a visão que se abriu diante de seus olhos. Deitada na cama havia uma mulher magra e debilitada que tentava poupar os sentimentos de seu filho e parecer mais saudável do que realmente estava. Mesmo para uma pessoa que não sabia nada sobre medicina, era óbvio que a mulher estava gravemente doente. Charles nunca se sentiu tão deslocado em toda a sua vida, o que o envergonhou até de olhar nos olhos da mulher, mas quando Charles fez contato visual com a mãe de George, ele se sentiu desconfortável. O rosto da mulher lhe parecia muito familiar, como se já a tivesse visto antes. De repente, a realização de sua própria descoberta chocou Charles, fazendo-o exclamar: "Laura, é realmente você?" A mulher deitada na cama olhou para o visitante surpresa, após o que disse: "Não, você se enganou, meu nome é Nina, Laura é minha irmã mais velha." Charles ficou pálido e involuntariamente deu alguns passos em direção à cama. "Ela se parece tanto com a Laura, aquela mulher da fazenda", passou pela cabeça do empresário. A mente de Charles de repente se nublou. Pensamentos e imagens do passado se alinharam em uma sequência lógica coerente, levando-o de volta ao tempo em que tinha apenas 22 anos e a vida estava cheia de surpresas. Naquela noite chuvosa de verão, Charles estava dirigindo pela estrada. Ele não tinha como saber que, em apenas 1,5 milhas, seu velho carro pararia e simplesmente se recusaria a continuar se movendo. O jovem estava a caminho de casa após uma de suas raras visitas à sua avó. Aconteceu de ele ficar preso na forte chuva. Infelizmente, ele não tinha a menor chance de consertar o motor nas condições em que se encontrava. A estrada estava cheia de riachos lamacentos de chuva e parecia deserta, o que tornava impossível pedir ajuda a outros motoristas. Ao perceber o quão desesperadora era a situação, Charles sentou-se em seu carro e tentou descobrir o que poderia fazer. De repente, virou a cabeça para a direita e viu uma pequena placa indicando o caminho para um pequeno povoado. "Talvez eu deva tentar pedir ajuda aos moradores locais", pensou Charles, encantado com sua própria ideia. Ele fechou o casaco, puxou o capuz sobre o chapéu e deixou o conforto do carro. O vento soprava forte lá fora, o que só intensificava o efeito da forte chuva. Charles teve que caminhar cerca de 1/4 de milha sob a chuva torrencial antes de chegar à casa mais próxima. O jovem se aproximou do prédio e bateu suavemente na janela. Logo ouviu alguém destrancar a porta, o que o fez suspirar aliviado, mas segundos depois,
a porta se abriu e uma mulher jovem e miúda, na casa dos 20 anos, apareceu no limiar. Assim que ela viu o jovem encharcado parado à sua frente, ela silenciosamente deu um passo para o lado e o deixou entrar em casa. Como se descobriu depois, o nome da estranha era Laura. Ela estava em casa sozinha porque sua mãe estava recebendo tratamento no hospital e sua irmã mais velha tinha ido à cidade durante o dia. Tendo ouvido a confusa história de Charles, ela o conduziu ao banheiro e, em seguida, preparou um jantar simples e o convidou para a mesa, para deleite do jovem. Laura se revelou uma companhia agradável, que o ajudou a se distrair dos pensamentos tristes sobre seu carro quebrado. Ouvindo a conversa animada de Laura, Charles se pegou pensando que realmente gostava de conversar com ela involuntariamente. Charles sentiu um forte sentimento de simpatia por aquela jovem frágil com os olhos gentis. A simpatia foi mútua. Assim, quando os dois jovens se encontraram compartilhando seu primeiro beijo, nenhum deles ficou surpreso. Cedendo ao sentimento de paixão, Charles e Laura perceberam que talvez nunca mais se vissem. É difícil dizer porque seu relacionamento não evoluiu além disso. Provavelmente Charles simplesmente não percebeu que a noite lhe havia dado um belo presente do destino. Ele até tentou encontrar Laura mais tarde, mas nunca teve sucesso. Embora, para ser honesto, ele não tenha se esforçado tanto assim. Ele era jovem e ambicioso, e, portanto, tinha certeza de que teria muitos encontros como aquele em sua vida. E agora, 7 anos depois, Charles estava lá, olhando para a irmã mais nova de Laura, que estava lutando para superar uma doença grave. Desculpe, eu cometi um erro, é que você se parece muito com a Laura. Onde ela está? Murmurou Charles. Nina de repente ficou pálida, e sua respiração ficou pesada e irregular. Tendo reunido coragem, ela pediu a George para ir para outro quarto e fechar a porta atrás dele. Então Nina olhou nos olhos de seu convidado e sentou-se. Laura morreu há 6 anos durante o parto, os médicos não puderam fazer nada. George, na verdade, é o filho dela. O que você quer dizer, filho dela? Isso é impossível! Exclamou Charles, tremendo de agitação. Eu não podia permitir que o filho da minha falecida irmã acabasse em um orfanato, então eu o adotei, continuou Nina. Charles sentiu tontura. Somente então o empresário percebeu que George poderia ser seu filho. A realização da cruel verdade fez Charles começar a suar profusamente. Naquele momento, ele sentiu como se Nina pudesse ver diretamente em sua alma e que ele precisava se abrir. Estava claro pelo rosto da mulher que ela estava sofrendo muito, mas ela tentou não mostrar isso e nunca disse uma única palavra a respeito. Olhando para Nina de vez em quando, Charles se pegou pensando que ela era a imagem viva de sua irmã, sentindo-se culpado pelo que aconteceu com Laura. Charles decidiu ajudar sua irmã mais nova. Depois de se despedir de Nina e seu filho, o homem foi para casa. O empresário queria descobrir exatamente quanto dinheiro precisava retirar de seus negócios para pagar a cirurgia de Nina sem adiamentos. Charles imediatamente ligou para o hospital especializado no problema de saúde de Nina. Apesar de o valor ter se mostrado bastante alto, Charles se ofereceu para pagar pela cirurgia para confirmar a seriedade de suas intenções. Ele transferiu parte do valor para a conta do hospital. A princípio, Nina queria rejeitar sua ajuda, pensando que o homem tinha algum motivo oculto, pois ela estava convencida de que não existiam pessoas neste mundo que pudessem ser tão gentis, mas quando a mulher percebeu as verdadeiras intenções do homem, sua surpresa não conheceu limites. Afinal, diante dela podia estar o pai de George, que, em uma reviravolta inesperada do destino, encontrou seu suposto filho no porão de sua nova casa. Os caminhos do Senhor são verdadeiramente imprevisíveis. Ao contar a Nina o que aconteceu há 7 anos, Charles pediu desculpas por não ter conseguido encontrar sua irmã naquela época. Se eu tivesse feito isso, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes.
O empresário sussurrou com lágrimas nos olhos. A última coisa que Nina esperava era que pudesse perdoar o homem que era indiretamente responsável pela morte de sua irmã mais velha. No entanto, ela abraçou Charles e sussurrou: "Prometa-me que cuidará de George." "Sabe, se eu não conseguir." Charles ajoelhou-se e segurou a mão da mulher. Naquele momento, o empresário desejou apenas uma coisa: que a cirurgia fosse bem-sucedida e que Nina se recuperasse. No dia da cirurgia, Charles estava realmente fora de si de preocupação. O homem estava disposto a abrir mão de tudo em sua vida para que a mãe de George finalmente pudesse sentir o alívio tão esperado. Felizmente, as orações de Charles foram ouvidas e, no dia seguinte, ele descobriu que os médicos haviam feito o impossível e literalmente tirado Nina das garras da morte. Desnecessário dizer que o jovem empresário estava aliviado e extremamente feliz. Pela primeira vez em sua vida, ele percebeu que havia feito algo verdadeiramente bom. Após ficar claro que Nina estava melhorando, Charles começou a visitá-la no hospital quase todos os dias, nunca deixando de trazer um buquê de rosas para ela. Ao mesmo tempo, ele não podia deixar de notar o quanto ela se parecia com sua falecida irmã. Depois que Nina recebeu alta do hospital, Charles decidiu fazer o exame de DNA para ver se George era realmente seu filho. Após alguns dias de espera, o resultado saiu. George não era seu filho. Tudo o que ele imaginou foi por água abaixo. Mal ele sabia que no dia que conheceu Laura, ela havia brigado com o homem que ela era apaixonada. Os dois tiveram apenas uma noite juntos e ela engravidou. Porém o homem não aceitou o filho e disse que não era seu. No mesmo dia, Charles apareceu em sua porta. Com raiva e frágil por ser deixada pelo homem que amava, Laura se entregou a Charles naquela noite, porém ela já estava grávida de George. Charles soube dessa história depois que Nina foi mais a fundo na vida de sua irmã e amigas mais íntimas sabiam da história. Ele ficou abalado, mas ao ver Nina criando George como seu filho, sentiu seu coração se acalmar. Ele aprendeu a amar Nina como sua esposa, e George não podia ser seu filho de sangue, mas se tornou filho do seu coração. Assim os três formaram uma família em comum, mas que em sua essência era rica em amor.